A presença do Senhor está entre nós nesta noite. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória. Nós viemos por causa dEle, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em outra parte, Senhor. É melhor estar às portas da tua casa do que habitar nas tendas da impiedade. Nós estamos aqui porque uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Oh, torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo. Olha para quem está do teu lado e diga: eu vim correndo, eu vim correndo. Correndo para onde? Para minha torre, para o meu lugar de segurança. Oh, é a tua presença, só nele que eu confio, é nele que eu espero. Tem gente que não entende o que você está fazendo aqui num sábado de feriado prolongado. Tem gente que saiu de casa e rompeu até com ameaças emocionais, familiares. Ah, mãe, logo hoje que você está em casa, vai para a igreja. Logo hoje o marido diz: você vai para a igreja? Eu vou porque é na presença do Senhor que a minha casa fica de pé, minha família fica de pé, meu marido fica de pé. Torre forte é o nome do Senhor. Eu estava ali e Deus me lembrava tantos salmos e hinos de segurança e de autoridade. E quando o pastor André dizia profetiza, eu ia liberando isso sobre as mulheres. Você está guardada, sabia, minha filha? Olha para alguém aí agora e diga para ela: você está guardada, minha filha. Você está protegida. Não temas, o Senhor é contigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, direi do Senhor. Diga aí, diga o que você dirá. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confio, porque ele me livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele me cobre com as suas penas e debaixo das suas asas eu estou segura. Eu não sei se o teu marido não te dá segurança que você procura. Eu não sei se o teu salário te dá segurança financeira que você gostaria. Eu não sei se o governo atual está te dando a segurança que você desejava, mas Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer: eu sou a tua segurança. Pega na mão de alguém aí agora. Há muita autoridade de Deus aqui nesta noite. Julgos, cadeados e fortaleza estão caindo por terra. Você não me ouviu, eu vou dizer de novo. Segure a mão desta pessoa que está aí do teu lado. Não segura de qualquer jeito, não. Fecha o corredor e deixa ela perceber que ela não veio para uma noite de entretenimento gospel, não. Deixa ela perceber que Deus colocou ela do lado de uma profetisa do eterno. Segura a mão dela e diga para ela: você está segura, você está segura, você está segura. Eis que não tosquenejará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Ele te guardará desde agora e para sempre. Bendita, bendita, bendita. Aperta a mão dela, aperta a mão dela e diga: bendita. Diga para ela: bendita. Não, você não entendeu. Grita para ela. Ah, Camila, eu não sou de gritar. Veio no culto errado. Hoje eu vou te ensinar como é que grita. Olha para quem está do teu lado e diga: bendita. Bendita serás ao entrares e bendita serás ao saíres. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te guarda. Nada e nem ninguém vai te molestar. Dá um abraço nele e diga: você está segura.
batizada no Espírito Santo com fogo. E evidencia isso no falar de outras línguas. Você está proibida de falar em português agora. Fale em línguas, ore em línguas, jubile em línguas. Camila, eu ainda não sou, mas quero receber. Receba o batismo do Espírito Santo para revestimento de poder nesta noite. Abra a tua boca e deixa o Espírito Santo te encher. Receba o batismo. Receba o batismo com fogo. Receba o batismo com fogo. Oh glória! Oh aleluia! Aleluia! Oh aleluia! Naracachoreba! Erebaha! Ebaia! Namaka sube! Ticalabando! Emin ticala! Shemin ticala! Emin ticalama! Udaraba! Emin ticala! Emin ticalama! Recebe poder, receba revestimento. Urabacala súbia. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, diz o Senhor, porque eu sou contigo para te livrar. Sou contigo para te livrar. Para te livrar, eu sou contigo. Para te livrar, para te livrar, te livrar, para te livrar, para te livrar, eu entro no meio de um laço e eu desfaço o embaraço. Eu desfaço o embaraço. Para te livrar, eu tiro o teu nome de uma cumbuca. Quando perguntarem quem é o seu Deus, você vai dizer: eu sirvo aquele que faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Para me livrar. Ele entra onde eu não entro, toca onde eu não toco, fala com quem eu não falo, só para te livrar. E tem alguém aqui que ainda não conhece esse Deus com intimidade. Acende as luzes para mim, por favor. Acende as luzes, por favor. Se puder deixar a maioria acesa, por favor, da igreja. Se tiver luz branca, para te livrar. Tu vai sair daqui muito forte. Quem te viu sair de casa de um jeito, vai tomar um susto quando vê tua aparência. Vai dizer: você está diferente. Parece que está com sangue nos olhos. Eita, revestida, protegida, blindada, abençoada, bendita. Oh, é noite de vitória, amém, igreja? Amém. Pega a sua Bíblia aí comigo, eu vou liberar só uma palavra, só uma palavra. Abra comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis.
Gênesis capítulo 12. Gênesis 12. Somente uma palavra. Pastora Kézia, Deus te abençoe. Deus abençoe. Guarde esta palavra: ninguém te poderá resistir. Oh, aleluia. Ninguém te poderá resistir. Vai e não temas. Fale e não te cales. Abre a tua boca, assim diz o Senhor, pois eu a encherei. É o Senhor mesmo. Vamos olhar para a tua vida, vamos olhar para essa nova fase ministerial e vão dizer: é o Senhor mesmo, é o Senhor mesmo. Aleluia. Pastor André, aonde quer que o Senhor esteja, Deus abençoe sua vida. Continue lhe dando força, graça, saúde. Que sensibilidade espiritual. Deus abençoe. Gênesis 12, quem achou, diga amém. Deixa eu só mostrar essas duas peças aqui, só para que depois da leitura do texto sagrado, nós não tenhamos necessidade de acrescentarmos mais nada que não seja tão somente a palavra de Deus, tá bom? Eu trouxe hoje aqui uma blusa que marca uma frase no ministério que o Senhor me confiou, através de um curso que o Senhor me deu. Chama-se Chamados à Excelência, uma luta contra a inconstância, a procrastinação, e tudo isso através da palavra de Deus, né? E aí quando o culto terminar, vai estar disponível uma das frases de ordem mais utilizadas por nós nesta mentoria, que é foco até o fim. Aí tem um emojizinho com um soquinho aqui para bater aqui. Camila, por que não tem uma pombinha? Porque eu sou mais do soquinho. Se você desejar adquirir no final do culto, vai estar disponível, tá bom? E tem um outro vestido que eu amo, todo baseado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, aonde diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como metal que soa, como sino que tine. Ou melhor, como metal que tine e o sino que soa, né? E aí ele está aqui, toda vestida da palavra. É um linhão. Está um pouquinho amassado, mas você leva para casa e passa, tá? E aí, se você desejar adquirir, vai estar no final do culto. Ele é todo... Você vai estar literalmente vestida da palavra de Deus, né? É um camisão todo de linho. Eu amo linho e amo branco, porque uma das primeiras coisas que eu descobri na Bíblia é que o exército do céu veste linho. E aí quando eu tive a oportunidade de fazer esse material aqui, eu fiz esse aqui de linho, tá bom? Quando você adquire qualquer um desses materiais, você entra comigo no extremo norte do nosso país, no nordeste e no sertão da Bahia, que é onde é onde estão alguns dos nossos principais projetos de base missionária, tá bom? Então, se você ama missões, não viva de discurso, viva de obras. Porque no reino de Deus, no céu, a palavra do Senhor diz no livro do profeta Malaquias, que lá não tem livro da vontade. Lá tem o livro das obras. O que é livro das obras, Camila? Lá só entra o que você fez. Vamos lá, deixa eu te perguntar. O que entra no livro das obras? Somente o que você? No livro das obras entra o que, gente? Lá não entra o se eu pudesse. Lá não entra o Deus conhece meu coração. Livro das obras não entra vontade, só entra o que você faz, o que você realiza. Tá bom? Então, torne cada dia mais seu testemunho coerente com as suas palavras. Gênesis capítulo 12, só uma palavra só uma palavra. Versículo de número 1. Vou dar um descansinho só para os rapazes, mas pode continuar todo mundo sentado aqui comigo.
O descansinho é só porque todo mundo sentou, levantou, parou. Eles estão aqui desde a hora que o culto abriu. E não... Não, aplaude com vontade, aplaude com vontade. Porque, irmão, quantos cultos eu já dirigi, já preguei, sem ter ninguém para ajudar. Ó, irmão, você não sabe quem quer cantar adoração no pandeiro, não. Você dá glória a Deus por esses meninos aqui, viu? Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é aquele que habita no meio dos louvores. Então não tenha dúvida que boa parte do ambiente que nos foi proporcionado hoje aqui foi através desses dedos aí, dessas mãos, desses pés. Então glorifique a Deus mesmo pela vida deles. Vou pedir só os primeiros 15 minutinhos aqui para a gente assentar e daqui a pouco eles ficam tudo doido comigo de novo. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Glória a Deus. Vamos ler nessa versão aqui. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Senta ainda não, vou contar de 1 a 3. No 3, tu vai liberar uma palavra que determina a ordem, o rumo profético, que Deus nos confiou como verdade, como resposta para a nossa vida nessa noite. Quando eu disser 3, tu vai olhar para alguém aí e vai dizer assim: sai! Presta atenção que eu vou te ensinar uma coisa. Se manifestar qualquer coisa, tu complementa. Tu diz em nome de Jesus. Tudo numa boa, tudo numa boa. Mas se não, se ela só ficar estatalada, é o suficiente para ela entender que Deus vai mover a vida dela e que ela está transicionando para um novo nível. Quem entendeu, diga amém. Talvez não era o que você queria ouvir, mas Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: você está de mudança. Muita coisa a partir de hoje vai mudar. Espiritualmente, emocionalmente e até geograficamente. No 3, prepara aí que você vai dizer para dar direita: sai, depois olha para a esquerda e dá um susto logo nela e diz: sai também. É 1, prepara. 2, respira. 3, libera. Sai também, isso. Senta dando glória a Deus aí. Ô glória. Você não entendeu, vou te dar mais uma chance. Senta dando glória a Deus. Os nossos irmãos aí da técnica, se puder manter a luz assim, eu vou agradecer muito, porque eu tenho uma dificuldade que eu tinha que usar óculos à distância e eu esqueço. Então daqui, passou para lá, eu não enxergo mais nada. E aí vai dando uma agonia muito grande que eu não consigo enxergar direito. Então assim tá perfeito, tá bom, rapazes? Muito obrigada. Glória a Deus. Qual foi a palavra de ordem? Qual foi a palavra de ordem? E foi com essa tônica aí mesmo. Só para a gente entender. Sai. Sai foi a primeira palavra de ordem que saiu da boca de Deus em direção a Abrão, quando o Senhor encontrou com ele, quando o Senhor na verdade manifestou a sua voz e apareceu pela primeira vez a Abrão. Quem está comigo, diga amém. Amém. Primeira palavra de ordem de Deus em direção a Abraão: sai. Quando ele ainda se chamava Abrão, sai. Agora veja bem, o texto é muito claro em dizer, um pouquinho mais à frente, versículos mais para frente, que essa terra era Canaã. Então eu vou te perguntar: Deus estava levando Abraão para onde? Teve gente que não entendeu, eu vou te falar de novo. Um pouquinho mais para frente, versículos continuativos ali no capítulo 12, onde a gente leu, o texto é categórico em dizer que Deus estava levando Abraão para Canaã. Só que Deus não conta isso para Abraão no dia da sua chamada. Deus não conta para ele. Deus só chega e diz: sai.
mas Deus sabia exatamente para onde o estava conduzindo. Então agora eu vou perguntar para você: para onde Deus estava levando Abraão? Para onde? Mas ele falou isso para Abraão? Não falou, ele já chegou e disse. Aí quando você vai um pouco antes do capítulo 12, você começa a entender por que a primeira palavra de Deus em direção a Abraão traz um comando de retirada e não uma explicação de para onde ele será levado. O comportamento de Abraão assusta por causa do nível de obediência para nós que lemos o texto, tanto quanto o comportamento de Deus em num primeiro encontro, não dizer paz, não dizer oi, não dizer tudo bem, não apontar um destino, mas de cara já dizer. Ambos comportamentos, dentro de um raciocínio lógico, assustam a gente. Primeiro porque ninguém tem o costume de deixar tudo e sair de onde está para um lugar que não se sabe para onde vai. Segundo, porque ninguém aparece num primeiro encontro determinando a sua retirada de um local de permanência sem te dar garantia da sua chegada. Ambos aqui têm um comportamento um tanto quanto distinto, porém os dois comportamentos são extremamente justificáveis, não quando você dá continuidade no capítulo 12, mas quando você medita no capítulo 11. Existem pessoas que estão aqui nessa noite prestes a tomarem atitudes que quem te conhecer daqui para frente não vai entender o porquê de tal obediência. Porque tem gente que só consegue ver a nossa vida daqui para frente, mas não há nenhum lugar que Deus te leve daqui para frente sem antes levar em consideração tudo que você viveu lá atrás. Eu não vim falar sobre julgo, eu não vim falar sobre condenação, mas eu vim falar que Deus não desconsidera o seu passado quando está projetando o seu destino. Deus não desconsidera o seu passado quando Ele está projetando o seu futuro. Mas Ele põe tudo em consideração, não para te paralisar, mas para te levar com a motivação certa. Para que você entenda o porquê é necessário não apenas se preocupar com a chegada, mas se dispor a fazer o caminho. Só para você entender, no capítulo 11 e não no 12, onde Deus fala com Abraão, o pai de Abraão é pai de 3 filhos e não só de Abraão. Então quantos filhos teve o pai de Abraão? Abraão, o primogênito. Naor, o filho do meio. E Arão, o caçula. Escute isso. O caçula, qual era o nome do caçula? O caçula, que se chamava Arã, veio a falecer quando Abraão e sua família, quando seu pai, sendo vivo ainda, morava ali na terra de Ur dos Caldeus, onde ele teve possessão, onde ele teve prosperidade, onde ele teve domínio, governo, status social, segurança financeira no lugar que habitava. Foi ali que ele viu o seu primeiro neto, o Ló. O Ló, que é sobrinho de Abraão, na verdade era filho de Arã, e foi o neto primogênito do pai de Abraão. O que eu estou querendo dizer? Foi o primeiro a crescer e a nascer naquela família. Depois você começa até a entender por que Abraão não trata Ló como de fato fosse um sobrinho, mas na verdade o trata como se fosse filho. E era justamente por causa da morte do seu irmão. Quando o seu irmão caçula, Arã, qual é o nome do irmão caçula? Veio a falecer, o pai de Abraão, que tinha o governo de sua casa, ficou extremamente desorientado, no sentido de que o luto, irmãos, abala qualquer pessoa, seja ela cristã ou não. O poder do luto é um poder realmente muito grande, e eu não vou nem usar tanto tempo aqui para falar sobre isso, porque qualquer fala em cima disso que não passe diretamente pela experiência da perda de um ente querido é mera especulação, ou seja, só quem passou que sabe o tanto que isso dói. Então isso faz a gente compreender o comportamento que o pai de Abraão vai ter quando Arã, seu filho caçula, morre. Uma das coisas que ele vai fazer é criar o seu neto, não como se fosse neto, mas por causa da perda do seu filho, ele cria Ló, filho de Arã, como se fosse o seu filho. Porque é o que acontece.
Normalmente, quando se ausenta um pai ou uma mãe de uma relação direta de uma criança, os avós, os mais chegados, sejam os paternos ou os maternos, eles acabam cuidando daquele neto, na verdade, como se fosse filho. E foi o que aconteceu, vai ouvindo aí. E ele deu continuidade à criação desse menino, só que ele vai ter uma direção, um apontamento. E o pai de Abraão, na verdade, se apresenta no capítulo 11 como um homem muito visionário. Escute isso. Deus não fala, que se há registrado no texto sagrado, Deus não fala diretamente com o pai de Abraão no capítulo 11, mas o pai de Abraão é um homem bem direcionado, porque sem que haja nenhum apontamento de que Deus daria a Canaã à geração de Abraão, o próprio pai de Abraão, depois da morte do seu filho Arã, não quer mais ocupar a geografia do seu luto, e ele decide sair de lá. Ele fica inquieto naquele lugar, e ele não está errado. Não é errado você querer se ausentar do lugar que te oprime. Não é errado você querer se ausentar do lugar que castiga as tuas memórias. Não é errado você querer se desvencilhar das lápides que tocam na sua dor. Eu não estou falando sobre esquecer do ente querido, mas desvencilhar-se das memórias que te enlaçam a uma saudade terrível. E era isso que o pai de Abraão estava fazendo. Então ele vai liberar uma palavra de apontamento, de destino para a sua família, e mostrando que ele está bem direcionado, porque mais para frente, qual era a terra que Deus ia levar Abraão? Quem ainda lembra? Qual era a terra que Deus ia levar Abraão? Mas isso Deus não fala para Abraão de cara. Vem comigo e continua no capítulo 11. Aí o pai dele, no dia que decide fugir e sair da geografia da sua dor, dá o seguinte apontamento para sua família: vamos embora daqui, vamos para Canaã. Então responda para mim, para onde o pai de Abraão está querendo ir? O texto diz que ele prepara toda a mudança dele, seus filhos, seu neto, sua casa, suas noras, seus empregados, as gerações que serviam na sua casa, suas riquezas, seus baús. Se fosse no Brasil, a gente diria: foi de mala e cuia, levou absolutamente tudo, principalmente os seus entes queridos. E ele foi embora e deu o apontamento: nós vamos para Canaã. Vem comigo de novo, que eu não quero que você esqueça a direção de Deus para nós nesta noite. Ele está saindo de lá e indo para onde? Ele está saindo de lá e indo para onde? E qual era o motivo da sua retirada de onde ele morava? Qual era o motivo? O que fez ele sair de lá? O luto, a dor, a morte do seu menino caçula, que foi o primeiro temporão a lhe dar filhos. Dói muito. Aí ele diz: vamos para Canaã. Se liga nisso aqui. Ele conhece o caminho, ele sabe aonde ele quer chegar. Não é o ponto principal nesta noite, mas o pai de Abraão tem algumas lições muito positivas para nós. Duas verdades. Primeira, você não vai chegar em lugar nenhum sem antes reconhecer aonde você está. Quando você pega o Waze, o seu GPS ou o aplicativo que você usa de localização, você precisa de uma rede para que você aponte o lugar que você quer chegar. Por quê? Porque ele só vai fazer o cálculo de onde você quer chegar se ele conseguir identificar aonde você... Se até o aplicativo sabe que só pode traçar o destino e a trajetória de onde ele está se ele tiver condições, cobertura de reconhecer aonde ele está. Por que você pensa que pode ignorar as motivações que te fazem sair de onde você está? Você precisa, antes de querer chegar em qualquer lugar, admitir a tua falência emocional, admitir as suas tristezas, suas agruras. Não é vergonha alguma dizer que tem depressão. Vergonha é achar que por causa da depressão você não precisa ou não pode mais estar na presença de Deus. A maior mentira disso é que tem gente que botou um Rivotrilzinho hoje e veio para a casa de Deus. E Camila, isso é pecado? Não. Pecado é se afastar. Por quê? Pecado não. Errado é se afastar. Por quê, Camila? Porque quando você, independente da circunstância, busca o altar de Deus, sabe o que você está dizendo? Tudo que eu tenho contra mim não me afasta da tua presença, me empurra para a tua presença, porque sem ti eu não sou nada. Eu quero louvar a Deus por quem veio medicada, mas veio. Eu quero glorificar a Deus por quem sabe
aonde vai chegar, e só tem garantia de que vai chegar porque não tem arrogância e nem vaidade de esconder aonde está. Sabe por que tem muito sepulcro caiado no nosso meio? Sabe por que tem gente que não consegue mudar de geografia? Sabe por que não tem gente que não consegue mudar a circunstância emocional? Não é porque não tem cura disponível, não é porque não tem amigo disponível, é sepulcro caiado porque não consegue cumprir o que disse Paulo quando disse: vamos confessar uns aos outros as nossas necessidades e as nossas culpas. Eu vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. Comunhão entre irmãos não é para arrotar santidade, é para confessar pecado, é para mostrar onde dói, é para reconhecer o lugar que está. Ele reconhece onde está, sabe por que quer sair e sabe por que quer chegar. Então ele quer chegar em Canaã. Para concluir o raciocínio, vem comigo. O pai de Abraão sabe onde está, sabe aonde quer chegar e sabe como chegar lá. Qual era o lugar que ele queria chegar? Por causa da morte do seu filho, ele sai da terra de Ur dos Caldeus e vai para Canaã. Não era tão longe assim que não se chegaria nunca, se chegaria bem rápido. Só que o texto diz que enquanto ele está caminhando para lá, ele vai parar numa região territorial, geográfica mesmo, física, que não por coincidência, porque entenda uma coisa: quando você sabe aonde você quer chegar, aparecerão no seu caminho lugares que são coincidência demais para ser coincidência. O texto diz que nessa caminhada em direção a Canaã, ele vai parar num território chamado Harã. Qual é o nome dessa região que ele parou agora? Irmãos, ele já estava caminhando para Canaã. Pense num homem bem direcionado. Ele tinha, vou falar aqui a grosso modo só para a gente entender, carro para chegar, combustível para chegar, localização para chegar. Mas eu vou te perguntar, ele chegou? O texto diz que morreu Terá, pai de Abraão, em Harã. Olha que loucura, quem ainda está comigo, diga amém. Amém. Ele morreu justamente no lugar que lembrava o nome do filho cuja morte trazia a dor que ele queria esquecer. Agora, por que ele foi enterrado lá? Porque ele sabia que ele queria chegar em Canaã. Só que indo para lá, no meio do caminho, tinha esse lugar que se chamava... Só que veja, se o meu lugar de destino final é Canaã, Harã é apenas caminho de... Só que quando chegou em Harã, não é à toa, o texto diz que ali ele armou a sua tenda. Você tem que entender que quando você ora para sair de um lugar, que quando você precisa de força e de direcionamento para sair de uma circunstância que te enredou já em dor, em luta, em agonia, quando ela vier novamente te procurar numa nova circunstância, você não pode armar sua tenda lá. Você precisa entender que este lugar, na tua caminhada de futuro, que veio para apontar coisas que você quis deixar no... Não é lugar bom para pernoitar. Não é lugar bom para passar a noite. Eu vou falar bem rasgado como Deus está mandando aqui. Existem telefones na memória do seu celular que não é para bloquear, é para você trocar o chip. Tem gente que não é para você acessar nunca mais. Tem gente que não deve ter mais acesso à sua casa nunca mais. Eu vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. Tem coisas que já aconteceram em alguns lugares onde você mora, onde você trabalha, que o trabalho não é oração para dizer Deus me muda de setor. O trabalho tem que ir no RH e dizer manda as minhas contas, porque de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e em troca disso perder a sua alma. Eu vou falar do jeito que Deus está mandando. Deus está dizendo: não flerte, não paquere, não desafie a si mesmo. Irmãos, acerca do diabo, acerca das obras da malignidade, a palavra de Deus é clara e ela diz assim: resiste. O que é isso? Não arreda o pé, fica firme,
Sabe? Se ele vem por um caminho contra ti, você, resiste, e por 7 caminhos ele fugirá da sua presença. Olha a orientação bíblica. Vindo ele como correntes de água contra ti, o Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. O que ele está dizendo? Permanência. Acampa ali. Quando for obra do mal, quando for afronta do inimigo, quando for ele querendo destruir tua casa, teu território, teu casamento, tua família, não sai correndo não. Finca os pés na rocha, entendeu? Serra o punho da fé, capacete da salvação, cinturão, couraça da justiça, pés calçados na preparação do evangelho da paz, espada do Espírito, desarticula as flechas, os dardos, e diga para ele: a casa é minha, o território é meu, o filho é meu, o marido é meu, a casa é minha, a empresa é minha, o CNPJ foi Jesus que me deu. Vai para cima agora. Olha como a Bíblia é clara. Olha como a Bíblia é clara acerca das paixões da carne. Paixões da carne não é só envolvimento entre homem e mulher, não. É toda obra e desejo cuja motivação seja carnal. Ele está dizendo: não tente isso. Acerca destas coisas, olha o texto: foge. Você não pode ter a arrogância de, em período de libertação, querer bater de frente com a tua área de tentação. Isso não é sábio. Isso é arrogância. Se aquele lugar da onde Deus teve que tirar com mão forte é um lugar que ainda mexe com sua área de tentação, não tente evangelizar este lugar neste tempo. Tira teu pé de lá. Se tal casa ou se X endereço mexe com coisas com as quais você quis esquecer, não crie um desmame na relação. Quebre essa aliança travestida de algema e saia deste relacionamento com urgência. Quem está entendendo, diga: eu aqui. Preste atenção. Eu não estou dizendo que a caminhada do pai de Abraão até Canaã não poderia passar por Harã, porque tem coisas que estão lá atrás que Deus permite nos encontrar na nossa frente. Não porque não quer nos humilhar, mas porque Ele quer que nós cedamos ao destino e mostremos que aquilo que um dia nos prendeu lá atrás não tem mais o poder de nos prender lá na frente. Só que você não pode flertar com esse lugar. Então preste atenção. Se o destino final é Canaã e Harã está no meio do caminho, eu vou armar tenda lá? Foi aqui que o pai de Abraão, tadinho, errou. Ele acabou estabelecendo temporada num lugar que ele deveria ter passado, e de preferência bem rápido. Você está entendendo? Dá uma olhada para o teu irmão que ele vai entender, e só faz assim para ele ou para ela: passa e passa rápido. Se encontrar na calçada, irmão, muda, troca de calçada. E se alguém falar assim: você tem alguma coisa contra o fulano? Você diz: não, eu tenho contra mim. Eu não confio em mim. Eu não vou tentar mim. Eu estou buscando, sei aonde quero chegar, e não vou deixar o que eu deixei lá atrás me atrapalhar aqui na frente. Mas infelizmente esse não foi o caso do pai de Abraão. O texto do capítulo 11 se encerra com a seguinte revelação: viveu o pai de Abraão muitos anos naquela terra e foi sepultado em Harã. Então responda para mim: aonde o pai de Abraão queria ter chegado? E aonde ele parou? E aonde ele morreu? Satanás não vai aparecer de chifre e rabo para quem sabe onde quer chegar. Presta atenção que Deus me trouxe aqui para falar com você. Satanás não vai aparecer de chifre, rabo, risada tenebrosa, fumaça fumegante infernal. Escuta isso aqui. Para você que sabe aonde você quer chegar, ele vai aparecer de modo semelhante ao lugar que você deseja. Ele vai te oferecer pratos semelhantes
com aquilo que te agrada. Você sabia que o guisado que Jacó ofereceu para Esaú, para vender a sua primogenitura, o texto faz questão de dizer que o guisado de lentilha era vermelho, igual Esaú? Satanás jamais vai te propor algo para destruir seu destino que não se pareça com você. Eu estou falando isso aqui e vou falar mais abertamente porque tem alguém aqui que o Espírito de Deus está falando comigo que você se acha madura demais. Você está hoje aqui me ouvindo e está só provando. Já ouvi essa mensagem, Camila, então Deus quer te livrar, seja humilde. Se submeta a ela e para de ficar, testando o pregador. Minha filha, você sabe quantos anos eu tenho de crente? Minha filha, o que eu sei é que Satanás foi gerado por Deus no céu e agora ele mora no inferno e você quer me dar carteirada? Seja humilde. Seja humilde. Seja humilde. Morreu ele em Arã e ali foi sepultado. Arã. Morreu ele aonde? E ali foi sepultado. Arã não deve ser um lugar ruim. Por quê? Porque quem vem possuído de riquezas da terra de Ur dos Caldeus só aguenta ficar em Arã se estiver bem estabelecido. Sim ou não? Mas diga para mim, a promessa futura de Deus a Abraão foi aonde? Foi aonde? E o que o texto aponta para o nível de riqueza, prosperidade e abundância de Canaã vai muito além do que qualquer outra terra, porque o texto diz: Canaã, terra que mana. O que é isso? Terra que não precisa de tanta ajuda para produzir. Terra de sustentabilidade. Existem lugares de riqueza que dão muito medo. Por quê? Porque quanto maior a riqueza, dependendo de como ela foi gerada, maior o trabalho para manter a riqueza. Por isso que riqueza maior é confiar em Deus. Porque não há lugar de riqueza que Deus não te dê estabilidade. Canaã era um lugar de estabilidade, um lugar de muita prosperidade, um lugar de muita manutenção. E essa é a terra que o Senhor tem para os filhos de Abraão, para Abraão e para a sua herança. Mas quando o Senhor se aproxima de Abraão, agora você vai entender comigo. E eu não vou pregar os outros tópicos não, nós vamos ficar só no sai. Quando a gente chega no capítulo 12, aí a gente entende por quê que Deus não diz para Abraão: paz, tudo bem, então eu sou que falo com... Não, olha isso, ouviu a voz do Senhor e já ouviu assim: sai. Irmão, para pensar por um instante, porque isso aqui não é figurado, isso é literal. Isso é literal. Agora você começa a entender comigo. Abraão está residindo em um lugar que trazia o nome da memória do irmão, que fez seu pai se mudar para esquecer, não do irmão, da dor, do luto. E agora, se isso já era difícil para Terá, pai de Abraão, que fez uma mudança para tentar esquecer, imagina o que é, porque Terá perdeu um filho, mas Abraão perdeu o irmão mais novo e o pai. Agora, para completar a situação psicológica do homem, ele perde o pai no lugar que traz o nome do irmão e ele coloca a lápide do pai. Lápide aqui é figurado para você entender. No lugar que carrega o nome do seu irmão. Tá ruim ou não tá? Tá puxado ou não tá? É difícil ou não é? Ele pode estar cercado de riqueza. Ele pode estar cercado de servos e servas. Ele pode ter camelo, cavalo, ovelha, mas nada tem o poder de substituir a carência de um coração que não atingiu o seu destino. A carência de uma família que sabe que não está onde Deus queria levar. Agora, olha que situação complicada, preste atenção. Deus agora vai aparecer e vai traçar na vida de Abraão, eu já não me alongo. Deus vai aparecer e vai traçar na vida de Abraão um destino cujo endereço é o mesmo lugar de onde o seu pai, que era melhor do que ele, que era mais velho do que ele, que tinha filhos, família, status, prestígio, sucesso, mas que não foi capaz de chegar onde ele sabia o caminho. Quem está me ouvindo, diga amém.
Agora você imagina, o camarada Abraão, em todo esse processo, vem agora Deus e fala com ele: sai, porque eu vou te levar para uma terra. Imagina Deus dizendo para Abraão, não foi o caso, mas imagine Deus dizendo a Abraão: e esta terra é tua. Perdi meu irmão por causa... Perdi meu irmão. Me mudei por causa da morte de alguém. Papai deu a direção desse caminho. Morreu no meio. E hoje eu vivo no lugar que traz a memória do irmão que papai quis esquecer a dor do luto. E tenho aqui a lápide dele. Tenho aqui a memória da dor de ter enterrado meu pai no lugar que trazia o nome de meu irmão. Meu pai era mais velho que eu, mais inteligente que eu, mais bem sucedido do que eu, tinha mais filhos do que eu, mais experiência do que eu, e morreu aqui. Duas verdades você vê no texto. Primeira, há uma predisposição muito rápida em Abraão querer sair. Olhe para mim, ele ainda não conhecia Deus. Então há um encontro aqui, maravilhoso. Uma voz que lhe dá garantias de poder sair de um lugar que você não tem mais prazer de ficar. Quem teria prazer de ficar neste lugar? É só você parar para raciocinar emocionalmente. Que alegria há em ficar em um lugar que todos os dias me traz as memórias mais difíceis. Ele ficou no meio. Só que preste atenção. Deus não trouxe Deus não trouxe Abraão e manifestou a sua voz somente para terminar o que Terá começou, mas para fechar o ciclo que Terá abriu, porque o que Deus vai fazer na vida de Abraão é novo. E para que isso aconteça, Deus vai curar memórias antigas, mas não vai acessar o trauma de Abraão. Então ele sabe que o lugar que ele vai fazer Abraão e sua geração chegar é Canaã, mas no dia que chama ele, Deus não conta. Deus sabia, é Canaã, mas não conta para ele. Deus trouxe alguém hoje aqui e ele está falando algo muito sério. Sabe o que ele está dizendo? Não insista em me perguntar coisas que você não está pronto para saber a resposta. Existem áreas da sua vida, olhe para cá, questionamentos, dilemas, coisas que Deus está falando comigo aqui agora, que não é um dia, nem 2, nem 3 vezes que você pergunta ou não, mas existem perguntas que você tem feito para Deus há anos, e Deus não responde. Deus está dizendo, não é porque eu quero te castigar, não, é porque a tua fé não está preparado para aceitar essa resposta. Eu não te contei tudo para guardar a tua fé, eu não te contei tudo para preservar a sua emoção, eu não te contei tudo para você não esgotar a sua energia. Você pensa que Deus está se silenciando para te privar? Não, o silêncio de Deus é para te poupar. E quanto mais você pergunta e Ele não responde, é porque Ele quer elevar o nível da tua confiança. Se você só sair da onde Ele te manda, se Ele responder para onde te leva, isso não é obediência, é oportunismo. Isto não é obediência, é interesse. Só que Deus trouxe eu e você hoje aqui para dizer uma coisa, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja hoje. Não é a tua experiência que vai te levar mais longe, não é a tua geração que vai te levar mais longe, não é o currículo do teu pai que vai te levar mais longe, não foi os dias que tua mãe viveu que vai te levar mais longe. Deus está dizendo, eu não estou contando para este tempo com a história dos que vieram antes de você. Então pare de se preocupar com quem caiu, pare de se comparar com quem morreu, pare de levantar a régua de quem queria chegar e não chegou, de quem queria fazer e não fez, de quem queria ler e não leu, de quem queria estudar e não estudou. Você olha às vezes para homens de Deus que tiveram mais nome do que o seu, mais autoridade do que você, mais relevância pública do que você, e às vezes na história deles tem uma morte, tem uma queda, tem um deslize, e você diz, se fulano que lia mais a Bíblia não conseguiu, como é que eu vou conseguir? Se o outro que estudava mais não conseguiu, como é que eu vou conseguir? Se o outro que tinha mais unção do que eu não conseguiu, como é que eu vou conseguir? E você está deixando o seu destino paralisado por causa dos traumas
traumas e das comparações que você tem na memória do teu passado. Aí Deus te trouxe hoje para uma terapia intensiva, e Ele está dizendo: só vou te contar o que te cabe saber. E uma das coisas que te cabe saber agora é que não é currículo, não é quantitativo de vezes que leu a Bíblia, mas é a capacidade de obedecer o que Deus fala, que vai te garantir um destino que nem teus pais tiveram, que nem tua mãe teve. E eu não estou dizendo de gente que teve um passado lindo e relevante só não. Talvez você está me ouvindo aqui e está dizendo: Camila, mas o passado do meu pai é lindo, o legado da minha mãe é maravilhoso. Mas às vezes no trauma isso também te paralisa, porque você pensa: eu jamais vou ser grande como meu pai, eu jamais vou ter a coragem da minha mãe que criou não sei quantos filhos. Só que Deus está dizendo para mim e para você: eu não te chamei para continuar o que eles começaram, eu te chamei para inaugurar algo novo que ninguém na tua casa viveu. Camila, e tem base bíblica para isso? Tem. E quem tem ouvidos, ouça. A carta aos Hebreus vai ser clara sobre a obra do Cristo que em nós opera. Vai ouvindo. E o que a palavra de Deus diz é que Jesus não veio para dar continuidade ao que os profetas iniciaram. A palavra do autor da carta aos Hebreus diz assim: portanto agora tira o primeiro para estabelecer o segundo. Quem é o primeiro? A lei e os profetas. Josué sucede Moisés, Eliseu sucede Elias, e assim sucessivamente. E João Batista, quem sucede ele? Não, porque Jesus não sucede ninguém, e João Batista também não sucede, ele antecede. Derramará súria. João Batista, quando perguntam: tu és profeta? Quem tu és? Ele diz: eu sou amigo do noivo. Pode olhar, teologicamente falando, ele está escrito no Novo Testamento, mas ele não pertence à graça que viveu e também não pertence à lei que pregou. Ele realmente é utilizado como alguém que vem para anteceder, aquele que divide o antes e o depois. Vai ouvindo. O antes, derramamento de bode, do sangue de bode, para perdão de pecados. O antes, o sacerdote fala pelo povo. O antes é necessário uma continuidade, mas o depois de Cristo, aí o autor da carta aos Hebreus escreve: tira o primeiro, lei, profetas, rituais, sangue, derramamento. Olha isso, tira o primeiro. Que é isso? A continuidade do ciclo. A continuidade do ciclo. Tira o primeiro para estabelecer. E aqui de cara tu aprende duas coisas. O primeiro foi muito poderoso, mas não é permanente, é removível. Agora o segundo veio depois, mas ele é estabelecido. Olha isso, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então o primeiro se mexe, o segundo ninguém mexe. O primeiro tira, o segundo ninguém tira. Aí você começa a entender João Batista dizendo: eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo. Eu não sou ele, eu sou a voz que anuncia ele. Convém que eu diminua e ele cresça. Porque, entenda, porque eu sou passagem, ele é eterno. Eu sou divisão, ele é ciclo perfeito. Aí o autor da carta aos Hebreus diz: porque antes esperávamos o que era perfeito, mas agora o que é perfeito já chegou. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Aí João Batista vai dizer: convém que eu diminua e que ele cresça. Convém que eu desapareça. Tudo que veio antes dele é transitório. Presta atenção, Jesus não veio continuar o que Moisés começou. Jesus não veio continuar o que Josué continuou. Jesus não veio começar ou continuar o que Elias fez. Quando perguntaram para ele, ele disse aos discípulos: quem o povo diz que eu sou? Ora, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é João Batista, outros dizem isso, aquilo. Aí Pedro vai dizer assim, Jesus pergunta: e vós, quem vós dizeis que eu sou? Aí Pedro disse: ora, tu és o Filho do Deus vivo. Sabe o que ele está dizendo? Tu és incomparável, tu és único, tu não és transitório, tu és permanente. Tu não veio para continuar, tu veio para estabelecer. Eu estou sentindo a graça desse Deus aqui, e você vai entender o que eu estou dizendo. Terá não tinha Cristo, Abraão não o tinha, mas Cristo disse: Abraão me viu no meu
glória e glorificou. A Abraão só lhe cabia glorificar, mas hoje aqui ele vive em mim e em você. A palavra de Deus não diz Cristo no céu, apesar dele estar lá, mas diz Cristo em vós, esperança da glória. Se ele está em você, tudo que ele estabelece em você não é para o que é transitório, não é para o que é comparativo, não é para o que é temporal, mas aponta para o que é eterno, aponta para o que é novo, aponta para o que resplandece. Camila, eu não entendi. Isaías 60 é messiânico. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Vem comigo, olha o que o profeta diz: eis que faço uma coisa nova. Meu Deus, há uma autoridade profética muito grande aqui. Levanta a mão direita o mais alto que você puder, coloca a esquerda na mesma altura. Quando eu disser 3, você vai abrir os braços sobre a vizinha e vai ministrar sobre ela ou sobre ele, o vizinho. No 3, você vai dizer uma coisa nova e não uma coisa antiga. É 1, é 2, é 3, diga! Você não vai ser a continuidade dos teus pais, você vai ser a coroa da obra de Cristo. Você vai apontar para Cristo. Isso aqui é mais sério do que a gente imagina. É mais sério do que a gente imagina. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: eu não estou te chamando para continuar, eu estou te chamando para inaugurar uma coisa inédita, uma coisa sobrenatural, uma coisa que ninguém antes dos seus dias viveu ou apontou. Quem ainda aguenta mais 10 minutos, diga glória! Essa desgrama, essa desgraça de comparação está tolhindo o teu chamado. Essa régua que você criou, baseada em pessoas que você se inspirou. Não é problema se inspirar, mas não torne suas referências seus ídolos. Essa desgraça dessa régua que você levantou, que acha que para ser usada com a mesma envergadura tem que pregar igual fulano prega, tem que cantar igual ciclano canta, tem que adorar igual a outra adora, tem que... Não me irrita não, garota. Oh meu Deus, pegando essa régua hoje, quebrando e dizendo: seja livre, deixa eu escrever teu destino, deixa eu apontar teu caminho, deixa eu contar tua história. Olha isso, gente. Às vezes Deus não conta algumas coisas do nosso destino. Ou seja, se é do nosso destino, nos pertence, sim ou não? Mas às vezes Deus está te privando de algumas informações que você perturba todo dia, para proteger a tua fé. Fé que tem que saber tudo para fazer não é fé. Queres ter fé? Caminha sem ter todas as informações. Queres ter fé? Quando ele disser vai, não pergunte para onde, só pergunte: vai comigo? Se ele disser vou, começa a andar e vai para cima, minha filha. Quem está entendendo, diga amém. Só para fechar, o autor da carta aos Hebreus deixa claro que Cristo não vem para continuar. Eu vou explicar isso para você da seguinte maneira, uma maneira que a maioria das mulheres que estão aqui vão entender. Imagine uma coisa que você gostaria muito de ter, e que para ter, mesmo não tendo todo o dinheiro para pagar à vista, você aceitaria usar todo o limite do cartão para pagar parcelado.
Deus começou a falar. Tô brincando, ele está falando desde o início. Mas é que agora ele começou a revelar com detalhes. Ó, imagine, coisa que eu quero, cara, não tenho dinheiro para pagar à vista, mas tenho o limite do crédito no cartão e vou conseguir pagar se eu pagar. Imaginou? Isso era a gente tentando pagar a dívida do pecado. Então, à medida que a gente pecava, procurava um sacerdote e ia parcelando a dívida. Pecou de novo, ia lá e quitava mais uma, quitava mais uma. Morria sacerdote, nascia sacerdote, pecado continuava, a dívida também. Profetas ajudavam, denúncia de pecado, arrependimento, confissão, perdão. E vamos embora nesse ciclo. Aí vem aquele que não paga no crédito. Só paga no débito. Vem aquele que não precisa pedir empréstimo. Ele não tem crédito no banco. O banco ele não precisa de novas modalidades de investimento. O texto diz que quando ele quer recurso, ele abre os seus tesouros na escuridade. Ele é tão tremendo que o texto diz sobre ele, ele falando na primeira pessoa acerca de si próprio: minha é a prata. Deus não tem conta, Deus tem morro, montanha, abismo, você está entendendo? Firmamento. Do Senhor é a terra, sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Aí, se a terra tivesse uma escritura assinada, ela estaria escrita: Iavé, eu sou. Aí vamos lá, vem ele, Jesus. A dívida está lá, parcelada, em quantas vezes? Esquece. Parcelada. Aí o autor da carta aos Hebreus diz: tira o primeiro para estabelecer o. Imagina a tua dívida. Imagina o crédito e o cansaço de tentar pagar um negócio que vê 2 de 3 e não acaba, 3 de não sei quanto e não acaba. Imagina 3 de 60 mil e não acaba. Aí vem ele. E tu com aquele... Quem lembra da época do carnezão? Parecia um sanduíche. Quem lembra? Parecia um hambúrguer aquele negócio. Aí imagina você pegando aquilo, depois dele ter vindo, e indo lá no banco que você deve o crédito, e dizer assim: ó, vim aqui pagar a parcela 300 de não sei quantos mil parcelas. E aí o cara vai lá, olha teu nome e diz assim: tá pago. Cadê os meninos? Foram no banheiro, traz eles de volta. Traz eles de volta que é pra gente acabar agora. Foram no banheiro, né? Bate na porta, manda chamar. Porque, irmão, quando a gente fala isso, tem que ter festa. Aí escute isso. Sabe aquilo que você tinha parcelado? Olha pra tua irmã com a maior alegria do mundo e diga assim: tá pago. Sabe o que ele está dizendo? Eu não vim dar continuidade à forma como você aprendeu. Eu vim te mostrar que eu inaugurei um método novo. Por isso Deus quer que você quebre essa régua. Um método novo, mais simplificado, definitivo e permanente, de poder ter quitado aquilo que você só conseguia pagar. Faz festa aí pro teu irmão e diga para ela: tá pago.
Não, só quem sabe o que é ter uma fatura inteira paga. Olha para quem está do teu lado, diga, grita para ela, diga, tá pago. Tá pago. Meu filho, faz um suel aí nos pratos, aquele som de alívio, sabe? De alívio, isso. Sacode ela de novo e diz, tá pago. Tá pago. Tá pago. Sacode ela e diz, vem coisa nova. Vem coisa nova. Olha para ela e diz, vai logo. Vai para onde você tem que ir. Deixa ele te levar para este lugar novo. Diga sim ao seu chamado. Atenda a vontade do teu Senhor. Renuncia este medo nesta noite. Quando Deus diz a Abraão, sai. Completa aí para mim, por favor. Quando Deus diz a Abraão. Quando Deus diz a Abraão. Ele entrega junto com esta palavra várias promessas. Quem me ouve, diga amém. Vou falar de novo que você não pode perder isso aqui não. Quando Deus diz a Abraão, quando Deus diz a Abraão, junto com esta palavra de ordem, Deus entrega uma série de promessas. Olha o que ele diz: vou te multiplicar, vou engrandecer teu nome, vou fazer contigo uma aliança. Isso é melhor do que a promessa, porque olha o que ele diz: quem te abençoar não precisa me conhecer para eu abençoar. É isso que significa, ó, se te abençoar, eu abençoo. E se te amaldiçoar, me conhecendo ou não, eu amaldiçoo. Aliança. Deus fez com Abraão uma aliança. Deus entregou para ele uma descendência. Deus vai abrir o ventre de Sara. Deus vai lhe entregar Isaque, a segunda geração patriarcal da memória de Deus, a família de Abraão. Deus vai dizer a Abraão: assim como alguém não pode contar as estrelas, e assim como alguém não pode dar número aos grãos de areia da terra, é assim que eu vou multiplicar a tua descendência. Tu serás uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou abençoar todas as famílias da terra por causa da bênção com que eu estou te abençoando. Escute. Então presta atenção. Deus vai dar terra, Deus vai levar para Canaã, Deus vai dar filho, Deus vai multiplicar semente, Deus vai fazer aliança, Deus vai exaltar. Só tem uma coisa que Deus não vai fazer. Pergunte o quê? A mudança. Pode olhar o texto. Deus vai dar a direção, Deus vai fazer com ele o caminho. E isso é lindo, porque Jesus nunca disse: eu sou a chegada. Mas ele sempre disse: eu sou o... Se Jesus está contigo, você não precisa saber de tudo antes de sair. Se ele está contigo, sai do jeito que você está e vai. Porque ter ele na caminhada deve bastar o sucesso da chegada. Quem entendeu, diga amém. Quem entendeu, diga amém. Então vamos lá. Deus vai fazer isso tudo. Me ajuda a terminar aqui hoje. Olha para alguém e diga assim: Deus vai fazer tudo. Diga assim: tudo que o dinheiro não compra, Deus faz. Diga: tudo que o médico não pode fazer. Fala para ela: Deus faz. Diga assim: Deus transforma coração de pedra em coração de carne. Diga assim: Deus abre o ventre
Diga assim: Deus dá nome a órfãos, sustenta viúvas, abre porta onde não tem parede. Diga: Deus levanta um muro contra o inferno, abre o céu em seu favor. Faz assim para ela: só tem uma coisa. Aponta assim o dedo, diga uma coisa que ele não vai fazer. Diga para ela: tua mudança. Olha para ela e diz: sai. Diga: sai. Sacode ela e diz: sai logo. Sai logo. Vai para onde ele te mandou. Faz o que ele te ordenou. Entra onde ele te mandar. Prega o que ele te mandar. Libera o que ele te mandou liberar. Profetiza o que ele te mandou profetizar. Renuncia o que tiver que renunciar, porque ele vai fazer tudo. Só uma coisa: isso ele não vai fazer. A tua mudança, quem faz é você. Eu. Abraão chegou em Canaã, sim ou não? Abraão chegou em Canaã, sim ou não? Sim ou não? Quando é Deus que te chama para fazer uma viagem, o mais top da viagem, acredite, não é chegar, é fazer com Ele o... Deus está dizendo assim: sabe por que você não está vivendo a realização do teu chamado? Como mãe, como filha, como mulher, como esposa, como empresária, como empreendedora, como ministra. Sabe por quê? Porque você só aceita sair de onde está se Deus te falar para onde vai te levar. Deus está dizendo: isso não é parceria, é suborno. Escuta, vamos aqui fechar. Deus sabia ou não sabia que ia levar Abraão para Canaã? Sim ou não? Mas contou para ele? Se ele sabia, por que não contou? Tem uma outra forma de olhar. Sabe o que também podemos dizer? Que isso não é sobre Abraão chegar, mas é sobre conhecer Deus enquanto faz o caminho até lá. Quando Deus te faz uma promessa, Ele não quer só fazer você se sentir realizado na chegada. Ele quer... Sabe por que tem gente aqui que tinha tudo para ser feliz, mas não é? Eu vou falar. Porque você acha que só vai ser feliz na... E Deus está dizendo: se estivesse andando comigo, tu era feliz agora. Tu era feliz na caminhada. Caminha com Ele hoje. Começa a encaixotar essas coisas hoje. Que coisa? Começa a separar o que cabe numa viagem com Deus e o que não cabe. Mudança é sempre uma oportunidade de fazer um renovo, sim ou não? Fala a verdade, quando tu faz uma mudança, tu leva tudo que está nos armários e nas gavetas? Você na mudança descobre que metade era o quê? Deus está dizendo: começa a arrumar, que tu vai ver que metade é lixo e não precisa ir contigo para este caminho novo que eu vou te levar. Amém ou não amém? Eu posso ouvir um amém?